Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma descoberta arqueológica recente e impressionante. No coração da floresta amazônica, então fica até o final para não perder nada. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta sobre uma vasta rede de cidades interconectadas, datadas de aproximadamente 2.500 anos, pertencentes a uma civilização agrária até então desconhecida. Utilizando a tecnologia LIDAR, que permite mapear o terreno através de pulsos de laser, os pesquisadores revelaram estruturas ocultas sob a densa vegetação do Vale do Upano, no Equador. Essas cidades possuíam complexas redes de estradas, plataformas elevadas e grandes praças, indicando um nível de urbanização e organização social surpreendente para a época. A descoberta desafia as concepções anteriores sobre as sociedades amazônicas antigas, sugerindo que elas eram muito mais avançadas e complexas do que se imaginava. Essas descobertas não apenas ampliam nosso entendimento sobre as civilizações antigas da América do Sul, mas também levantam questões intrigantes sobre o nível de sofisticação tecnológica e organizacional que essas sociedades possuíam. O uso de tecnologias avançadas, como o LIDAR, tem sido fundamental para desvendar esses segredos ocultos sob a floresta, permitindo que os pesquisadores explorem áreas antes inacessíveis e revelem a verdadeira extensão dessas civilizações perdidas. À medida que continuamos a explorar e estudar esses achados, novas perguntas emergem. Como essas sociedades desenvolveram tais níveis de complexidade? Quais eram suas motivações culturais e espirituais para construir essas estruturas monumentais? E, talvez o mais intrigante, que outros segredos ainda aguardam para ser descobertos nas profundezas da floresta amazônica? Essas descobertas nos convidam a reconsiderar nossa compreensão da história humana e a reconhecer a engenhosidade e a complexidade das civilizações antigas que floresceram muito antes do que imaginávamos. Imagine sobrevoar a imensidão da floresta amazônica e descobrir, sob aquela densa camada verde, vestígios de uma sociedade complexa, com cidades planejadas, avenidas largas e construções que parecem ter sido feitas por arquitetos de um futuro distante. Pois foi exatamente isso que aconteceu em 2024, quando arqueólogos utilizaram a tecnologia LIDAR no Vale do Upano, no Equador. Ali, oculto pela vegetação durante milênios, estava o que parece ter sido uma civilização extremamente avançada para sua época. Estamos falando de uma sociedade que existiu por volta de 500 a.C., mas que exibia características de planejamento urbano comparáveis a grandes cidades da antiguidade, como as da Mesopotâmia ou do Egito. Essas cidades eram interligadas por estradas perfeitamente retas e possuíam plataformas cerimoniais, canais de drenagem e praças que indicam que a engenharia e a arquitetura daquele povo estavam em um nível que até hoje intriga os pesquisadores. E mais, as construções são tão precisas que alguns arqueólogos começaram a se perguntar: como é possível que uma civilização na Amazônia, isolada do restante do mundo, tenha atingido tal grau de sofisticação? Será que poderia ter sido influência extraterrestre? Algumas dessas construções têm padrões geométricos tão exatos que levantaram suspeitas. Será que esse povo teve ajuda de uma tecnologia que não era da Terra? Embora não haja provas concretas, teóricos dos antigos astronautas, e até alguns cientistas mais ousados, sugerem que as civilizações pré-colombianas possam ter tido contato com algo que ia além do conhecimento humano na época. Afinal, como explicar que em meio à selva fechada, eles conseguiram construir uma rede urbana tão organizada, sem as ferramentas de ferro que as civilizações europeias só desenvolveram muito tempo depois? Enquanto isso, no Peru, outra descoberta balançou a arqueologia mundial. A civilização de Caral, considerada a mais antiga das Américas, revelou recentemente uma nova pirâmide e um geoglifo gigantesco. A pirâmide, descoberta nesse ano de 2025 na região de Chupacigarro, é parte de um complexo urbano que data de cerca de 3.000 a.C. Isso significa que Caral floresceu na mesma época que as grandes civilizações do Egito e da Suméria. Mas aqui está o detalhe que arrepia. Essa pirâmide, junto ao geoglifo, uma figura gigantesca feita no solo, visível apenas do alto, sugere um domínio de geometria e astronomia surpreendente. Agora, pense bem. Por que uma civilização que vivia há mais de 5.000 anos se daria ao trabalho de criar figuras que só podem ser vistas do céu? Quem eles esperavam que olhasse lá de cima?
Essa pergunta levou alguns pesquisadores a resgatar antigas lendas dos povos andinos, que falam de deuses que vieram das estrelas. Será que essas civilizações, assim como as do Vale do Upano na Amazônia, também receberam algum tipo de ajuda externa? Outro detalhe curioso é que essas sociedades pareciam ter um domínio avançado sobre vibrações sonoras e acústica. Em Caral, por exemplo, instrumentos como flautas de osso e conchas marinhas foram encontrados em grande quantidade. Eles não eram apenas usados em cerimônias, mas parece que esse povo compreendia as vibrações sonoras de uma maneira que talvez influenciasse até suas construções. Há indícios de que eles poderiam ter usado sons para mover grandes blocos de pedra ou como forma de comunicação à distância. Seria isso uma tecnologia perdida? Algo que nós, com toda a nossa modernidade, ainda não compreendemos por completo. O que ainda está escondido? Essas descobertas são apenas o começo. Os arqueólogos que trabalham na Amazônia acreditam que apenas 10% do que está sob a floresta foi revelado. Imagine o que pode estar enterrado sob séculos de vegetação densa. Templos, túneis secretos, artefatos que poderiam reescrever a história como a conhecemos. E aqui vai a cereja do bolo. Há rumores de que algumas dessas estruturas ainda não foram reveladas ao público. Pesquisadores estariam estudando possíveis túneis subterrâneos que conectariam cidades distantes entre si, como se fossem rodovias ocultas sob a terra. Alguns acreditam que esses túneis poderiam levar a câmaras secretas, guardando objetos que não se encaixam em nenhuma cultura humana conhecida. Então, a pergunta que fica é: o que mais está escondido sob as florestas da América do Sul? Estaríamos prestes a descobrir provas concretas de que civilizações antigas receberam ajuda de além deste mundo? Ou será que esse conhecimento avançado foi simplesmente esquecido com o tempo? O que sabemos é que, a cada nova escavação, a história da humanidade parece estar sendo reescrita. E talvez, as respostas que tanto buscamos sobre nosso passado e nosso lugar no universo, estejam bem debaixo dos nossos pés. Você acredita que essas civilizações chegaram tão longe apenas por conta própria, ou há algo muito maior, e talvez não deste planeta? O que me diz? Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada.